A autossabotagem pode estar impedindo você de alcançar todos os objetivos que você quer e você nem tá percebendo. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Bora lá? Cadê a sua água, gatinha? Já tá aí? Então, pegue sua água, pegue seu chá, senta aqui comigo e vamos conversar, tá? Porque o papo é sério e esse papo vai explodir a sua cabeça, vai fazer você começar a pensar sobre os seus comportamentos de uma forma completamente diferente. Eu sou psicóloga há 11 anos e acredite, eu já vi muita gente incrível se sabotando. Muita gente incrível. Primeiro, você já deve ter entendido, já fiz vários vídeos sobre isso aqui, sobre o poder da nossa mentalidade, certo? E a autossabotagem, ela nasce na nossa mentalidade. Quando, Tati, que eu estou me sabotando? Quando eu quero uma coisa e faço outra. Então é como se fosse um comportamento inconsciente que você vai tendo meio sem que perceber que você está tendo esse comportamento. E é muito característico de pessoas que têm medo do sucesso, medo de alcançar os seus objetivos. Sabe aquela pessoa que está no quase lá? Ah, eu quase consegui, mas não deu certo. Eu quase fui lá, mas não consegui. Eu quase. Esse quase que você está sempre batendo na trave, às vezes, em relação a algumas coisas e não conseguindo, é um processo de medo do sucesso que vem por conta da autossabotagem. E por que que isso acontece? Porque o seu objetivo não está alinhado com a sua autoimagem. Você quer algo que, no fundo, inconscientemente, você acha que não vai dar conta. Você acha que não é para você. Você acha que não vai funcionar. Você acha que talvez essa responsabilidade que você vai assumir é muito grande, além daquilo que você acredita ser capaz de abraçar, sabe? E aí você começa a ter comportamentos que são o total oposto daquilo que você gostaria. E isso explica, por exemplo, por que muitas pessoas alcançam certas coisas, aí elas começam a entender e depois elas dão um jeito de fazer aquilo dar errado. Isso é muito característico com pessoas que estão ascendendo profissionalmente, às vezes em relacionamento. Porque se eu estou ascendendo profissionalmente, óbvio que quanto mais me será dado, mais me será cobrado, certo? E aí o nível de preocupação e de entrega vai aumentando. Se a sua autoimagem não acompanha o seu crescimento externo, você vai começar a agir para ser coerente com a autoimagem que você tem agora. E isso é muito perigoso. Por isso que antes de qualquer coisa, antes de você se projetar para os seus objetivos, a gente precisa cuidar da sua mentalidade, da sua autoliderança, que é exatamente o que eu faço dentro do meu método. Eu desenvolvi um método chamado método MAPA, porque a maioria das pessoas trava na ação. Eu estou agindo, aí eu começo a me sabotar, e daí eu não ajo mais, e aí um monte de coisa começa a acontecer. Por quê? Porque eu não cuidei da minha autoimagem, eu não cuidei da minha mentalidade. Então o medo do sucesso, ele é real da mesma forma em que a gente tem medo de fracassar. Ele é muito real. Ele é tão real que às vezes algumas pessoas podem até tocar nele. Então, quantas pessoas eu já atendi ao longo da minha vida, da minha carreira, desses 11 anos, que se sabotavam nas suas relações? Sabe aquela pessoa que cresce num lar caótico, com muitas brigas, muitas discussões? Ela entende que relacionamento é daquele jeito. Se ela vai se relacionar, se ela vai ter um relacionamento saudável que vai trazer paz e tranquilidade para ela, aquilo não vai soar familiar. Ou seja, o que é familiar é o caos, é as brigas, é o desentendimento, às vezes as traições. Vai ter muito vídeo aqui que a gente vai falar sobre isso. Super novidade, mulher, tu nem sabe o que está acontecendo aqui agora. Nós temos um clube de membros. Sim, você pode fazer parte desse clube de membros. Vou deixar as informações aqui abaixo desse vídeo e você vai ter conteúdos exclusivos, lives semanais, nós duas aqui, pra gente conversar ao vivo, e eu tô louca pra te conhecer. Mulher, apenas um valorzinho que é menos de um pastel que tu paga aí na tua cidade, eu tenho certeza disso. Mas enfim, pega aqui as informações e aí qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, tá? Bora lá agora que o papo é sério, o papo é reto. Inclusive, lá dentro do clube de membros, tem já um mini curso só sobre relacionamento, que é o Raízes do Amor, que é onde eu ensino tudo sobre por que você não dá certo, por que você está alimentando suas feridas emocionais, quais são essas feridas emocionais. Eu falo sobre isso para você ter acesso, faça a sua inscrição e entre no clube de membros, que você vai, assim, ó, expandir a sua cabeça, principalmente se você quer se relacionar melhor. Acontece isso, tá? Porque a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com a nossa mentalidade. Então, você interpreta o mundo de acordo com aquilo que você aprendeu.
Se você aprendeu que a interpretação do mundo era caótica, era tensa, era reativa demais, emocionalmente muito intensa, você naturalmente vai ser uma pessoa que ou é assim e busca repetir isso, ou uma pessoa extremamente pacífica, extremamente medrosa, né? Songamonga e que tem dificuldade, às vezes, de se posicionar de forma clara e assertiva. Então acontece o lado A e o lado B, né? Que é o 8 ou o 80 que não são saudáveis. O ideal é a gente encontrar sempre o caminho do meio. E quando a gente fala de carreira, o medo do sucesso, que é o medo de dar certo, ele tá muito presente, principalmente pelo senso de capacidade. Então, quantas alunas eu já tive, né, e hoje tenho ainda, que falam, Tati, eu acho que essa oportunidade não é pra mim, eu acho que eu não tô pronto o suficiente. E aí elas começam a sabotar as oportunidades. Então, esquece de fazer a inscrição lá naquela vaga, aí comete um erro, que às vezes parece ser um erro, foi só um erro de desatenção, mas é um processo de autossabotagem, porque o nosso corpo responde exatamente aquilo que tem na nossa cabeça. Então entenda, coisa linda, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, a sua autoimagem precisa estar alinhada. Se você quer ser líder da sua vida, pegar esse protagonismo, mas você acha que você é incapaz, que você não merece, que você não é suficientemente boa, se você não consegue conectar com as suas características pessoais, com as suas habilidades, você vai sabotar esse processo. Então você vai receber milhares de oportunidades e você não vai abraçar essas oportunidades, porque você acha que não tá pronta. Como a gente já falou em outros vídeos aqui também. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. Eu vou deixar alguns no card aqui para você assistir depois, tá? Porque é muito importante para esse processo, o seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional e relacional também, né? Porque a autossabotagem, ela tá em todas as áreas da sua vida. E o medo do sucesso também acontece de forma muito real. E aí você vai, recebe a promoção, recebe as oportunidades, não abraça as oportunidades ou pega a promoção e começa a se sabotar. Teve uma vez que eu tive contato com um caso que o rapaz recebeu a promoção e ele era um profissional maravilhoso. Chegava cedo, pontualmente, fazia além daquilo que estavam esperando dele. Era um profissional exemplar, tanto que recebeu a promoção. Só que depois ele começou a agir de forma completamente contrária. Começou a arrumar confusão dentro da empresa, chegava atrasado, às vezes ia para a festa no dia anterior e chegava na empresa amanhecido. Começou a ter comportamentos que antes ele não tinha. E isso fez o quê? Ele perdeu o emprego, que foi quando ele chegou para mim, né, para atendimento. Porque não entendia, porque ele queria tanto aquele sucesso profissional, mas toda vez parece que quando chegava, ele dava um jeito de sabotar. Então foi quando, nessa época, isso já faz uns anos, a gente começou a entender que sim, a coerência cognitiva, que é eu ajo de acordo com aquilo que eu penso e o que eu sinto. Se você sente que você não vai dar conta, você vai agir como uma pessoa que não dá conta. Se você acha que aquilo que você tem para dizer não é válido, você vai querer sempre se esconder. Se você acha que, se você tem muito medo de desagradar as pessoas, sempre que você tiver uma oportunidade de se posicionar e falar a sua visão, ou às vezes até estabelecer um limite que é aquilo que você não tá querendo pra você, você acaba aceitando porque você tem medo de desagradar e você vai agir como essa pessoa. E isso vai alimentando essa imagem que você tem de você, de que não consegue, de que precisa agradar sempre, que precisa ter muito cuidado com o que fala. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, sim, mas tem muita gente sem noção. E essas pessoas sem noção, a gente precisa, né, dar um freio e dizer, ei, calma aí, aqui não é assim que funciona, é assim que a banda toca aqui não, querido. Calma aí, vamos, né, alinhar aqui os nossos limites, porque isso é importante, se posicionar é uma questão de amor próprio também. Porque é onde você seleciona aquilo que você quer para sua vida e aquilo que você não quer. Mas para isso, você precisa ter uma autoimagem alinhada, uma autoimagem com respeito, com autocuidado, com sensação de merecimento. E isso precisa estar muito claro na sua cabeça, tá? Então, o medo do sucesso, ele não é só profissional. Mas às vezes eu tenho medo de dar certo num relacionamento, eu tenho medo de dar certo fazendo qualquer coisa que eu me proponho a fazer. Às vezes até emagrecer. Às vezes ter uma rotina organizada, porque isso vai exigir de você o confronto com o teu ambiente. Às vezes você vem de uma casa muito caótica, onde as pessoas são desregradas, onde não tem rotina, onde come o que quer, a hora que quer, sabe aquela confusão absurda? E aí, se você for se tornar essa outra pessoa, você vai confrontar com esse ambiente, você não quer.
Então o seu cérebro, ele busca toda hora ser semelhante àquelas pessoas que a gente se relaciona. E aí, além de você estar lutando contra suas crenças, você também luta contra o seu ambiente. Por isso que eu tenho uma comunidade, né? Eu sempre falo para as meninas isso. Aqui é uma comunidade que fortalece, porque a gente está indo rumo ao mesmo objetivo. Porque no mundo aí fora, aí no seu mundo, de onde você está comigo agora, me assistindo, é um mundo completamente diferente. Se você não se coloca num ambiente de pessoas que têm características que você quer desenvolver, você vai ficar sempre repetindo essas características aqui. Quando eu comecei o meu processo de transformação, de mentalidade, de empreendedorismo, eu não tinha como sair do meu ambiente físico, né? Nem da minha cidade. Eu não tinha R$ 1 pra comprar um pastel, se duvidasse. Só que nessa época eu me coloquei num ambiente virtual. Me coloquei nesse ambiente de pessoas que estavam ali, a gente tinha um grupo, né? Na época ela era um Telegram, e esse grupo a gente trocava ideia, cada um falava os seus desafios. Toda semana eu tava ali com a mentora tirando dúvidas e tal, que é a mesma proposta que a gente tem agora no clube aqui, né? No clube de membros para você assistir, para você adquirir. Então, quando você entra no clube, você tá num ambiente que o teu ambiente aí externo tá dizendo às vezes, você não consegue, não vai dar certo. Você entra num grupo de pessoas que se fortalecem, que querem se tornar melhor, a gente vai dizer o quê? Você consegue, vamos lá, vamos traçar as estratégias que vai dar certo. E você consegue prosperar muito mais, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, hoje, tudo aquilo que a gente tem conquistado foi fruto, primeiro, de uma mentalidade, depois de um ambiente muito bem acertado, que não me impulsionasse a ficar toda hora me sabotando. Porque o medo, ele vem, tipo, se vier, será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Aí eu ia lá no grupo, gente, quando acontecer isso aqui, como é que eu faço? E aí as pessoas, já aconteceu comigo, eu fiz isso. E aí você vai arrumando as suas próprias estratégias. Só não aceite ficar sempre se comportando da mesma forma se você não tá tendo os resultados que você gostaria. Cuidado com isso. Cuidado, porque o medo que você tem de dar certo, ele vem da sua mentalidade, mas ele é alimentado pelo seu ambiente. Porque como é que eu quero ser rica, magra, linda, maravilhosa, bem-sucedida, se eu olho para o lado e eu estou num ambiente de pessoas que estão limitadas, de pessoas que reclamam toda hora, de pessoas que ficam falando o quanto que a vida é difícil e o quanto é muito conta para pagar e não sei o quê, e que não investem em si. E aí o seu cérebro vai querer o quê? Ser igual a essas pessoas. Por isso que a gente se sabota muito. E por isso que o ambiente também é muito fortalecedor dentro disso. Ele pode te impulsionar ou ele pode te paralisar. Então acredite, você pode muito além daquilo que você acha que pode. Isso eu tenho certeza absoluta. Só que a gente precisa transformar a nossa autoimagem. Eu preciso olhar para mim e me enxergar como uma pessoa capaz de fazer aquilo. E eu só vou conseguir isso através de conhecimentos e ambientes certos. Se eu não tiver um ambiente que me proporciona isso, eu vou sempre agir da mesma forma que eu agi. Sempre, toda hora. É muito comum eu ter pacientes, por exemplo, que estão avançando bem e tal, quando vai viajar, passar férias lá na casa da família. Menina, volta no modo de fábrica, não volta no modo evoluído, porque a pessoa se impregna com aquela rotina que tinha antes e começa a ter antigos comportamentos, porque o ambiente também é gatilho pra gente se sabotar, muito. Então, o medo do fracasso, ele é real, a gente não quer fracassar, tá? Às vezes a gente tem medo de dar errado. Tem até uma frase na internet que eu acho muita graça, mas é real, né? Tipo, você tem medo de dar errado porque a gente já nasceu pobre. O que de pior pode acontecer se a gente já nasceu pobre? Errado já deu, né? A chance de dar certo é que a gente tem que correr atrás. Mas quando a gente tem esses medos e a gente não quer fracassar naturalmente, na tentativa de não fracassar, você também não tem sucesso. Acaba não dando certo. Então, cuidado com isso, ok? O primeiro passo que você precisa fazer para sair desse viés da autossabotagem é sempre focar em um único objetivo, persegue esse objetivo até o final. Se você olha para sua história lá atrás, começa a perceber lá atrás o que já aconteceu. Quantas vezes eu já tentei fazer uma coisa que eu não consegui? Quantas vezes eu já quis algo e não deu certo? Ou quantas vezes algo deu certo para mim, mas às vezes não deu mais e eu preciso avaliar quais foram os comportamentos que eu tive. Senão você vai sempre cometer os mesmos erros. Sempre. E não é isso que eu quero para você, tá? Coisa linda da minha vida.
Se inscreve no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo se ele fez sentido pra você. Todas as informações sobre o clube de membros eu vou deixar aqui abaixo também. E vamos juntas que eu te espero lá, hein? Toda semana a gente vai ter ao vivo ali lives, vai ter conteúdo exclusivo, vai ter muitas coisinhas legais aí que a gente tá preparando pra quem entrar no clube de membros, combinado? Beijo pra você e até o próximo vídeo.